Olá, quinto ano! Vamos hoje para mais uma aula com a disciplina de religião. Então, abram aí o livro de vocês de religião. Primeiramente, farei a correção das páginas anteriormente. Então, coloquem na página 45 e vamos à correção. 1. Responda: como foi fundado o judaísmo? Por meio de aliança com Abraão e seus descendentes. Deus fez dos israelitas o povo eleito. Essa aliança se afirmou e se consolidou com Moisés. B. Quais foram as duas religiões monoteístas que partiram do judaísmo? O cristianismo e o islamismo. Qual foi o livro sagrado dos judeus? A Torá. E como está dividido? Em 3 partes. A Torá, que são os 5 livros de Moisés, os livros históricos, e os proféticos e os sapiensais. A segunda questão aí é uma resposta pessoal, né? Mas essa imagem aí é o dia dedicado ao jejum, à oração, ao arrependimento e ao perdão. E é um dia aí de muita reflexão. Página 46, terceira questão. A Páscoa é a festa que celebra o êxodo dos judeus do Egito. Pesquise informações sobre essa festa e escreva no espaço abaixo. Se trata de uma festa, né, na qual os judeus não comem pão e alimentos fermentados durante 7 dias, fazendo memória da saída que os libertou da escravidão do Egito. Essa é uma sugestão de resposta. Quarto quesito é pessoal, né, para pesquisar em revistas ou internet uma imagem que representa essa importante festa dos judeus. Agora vamos para a página 50, correção da página 50. Qual é o símbolo mais importante do cristianismo? Então, vocês aí irão desenhar a cruz. Segunda questão. A imagem abaixo mostra um ritual religioso cristão. Escreva uma legenda para ela. Então, trata-se aí de o batizado de uma criança cristã católica. Terceira questão, encontre no diagrama as 4 principais celebrações do cristianismo. Então, na horizontal temos Natal, Pentecostes e a Ascensão. Na vertical temos a Páscoa. Na página 51, decifre a mensagem e reescreva. Tudo o que existe, existe por meio de Deus. E o segundo, pesquisar imagens dos lugares sagrados do cristianismo. Agora vamos para a página 52, islamismo. Islã significa estar submisso a Deus. Vemos aí uma imagem, né? Os muçulmanos creem que só existe uma divindade, que é o Alá, o Deus em árabe. Alá é indivisível, não há iguais, é o Criador de tudo e falou à humanidade por meio de muitos profetas, dentre os quais Maomé é o derradeiro. Então vemos aí um rito do islamismo, certo? Que eles fazem as celebrações, eles rezam agachados, com a cabeça no tapete, certo? Isso a oração, o momento de oração deles é assim. Aí no livro de vocês também tem, né? E vamos para a página 53. O livro sagrado do islamismo é o Corão, ou Alcorão, que ele foi ditado por Maomé pelo anjo Gabriel. Os muçulmanos acreditam que o Corão tenha sido escrito por Deus antes do início dos tempos. Para os muçulmanos, houve numerosos profetas que vieram lembrar as pessoas da vontade divina
É o caso de Abraão, Moisés e Jesus. Vamos ver os ritos de passagem do islamismo. No nascimento, sussurra-se ao ouvido do bebê o chamado para a oração. Após 7 dias, a criança recebe um nome e tem o cabelo totalmente raspado. Na morte, o corpo é lavado como se pronto para a oração e depois enterrado o mais depressa possível. No caso aqui, a cremação ela é totalmente proibida. Aqui, ó, vocês veem a mãe sussurrando no ouvido do bebê ao chamado para a oração. As celebrações. O casamento muçulmano é lunar e tem cerca de 11 dias a menos que o ocidental solar. O Ramadã é o mês de jejum, que é o mês de setembro. Então, vocês veem aí, aqui ó, a imagem dos peregrinos muçulmanos em torno da Caaba em Meca, na Arábia Saudita. Essa é uma das celebrações onde eles se reúnem para fazer a oração. Página 55, temos aí umas atividades 55, 56. Vocês realizem essas duas páginas. Vamos para 57, hinduísmo. Brahman é o Espírito Supremo presente em todas as coisas. Não tem forma nem personalidade. Um dos símbolos do hinduísmo está aqui, ó. É o criador de cada universo, tem um mantenedor e defensor e o destruidor e recriador. A criação é cíclica, isto é, a alma pode renascer, eles creem que a alma pode renascer várias vezes. Da destruição de um universo anterior, Brahman surge para criar uma nova vida, né? Esse bicho sustenta esse universo mediante um ciclo de nascimento, crescimento e declínio, e a Shiva destrói o universo para que o ciclo se reinicie. Essa é a crença do hinduísmo. No livro sagrado. Há muitos livros sagrados aí, incluindo os ensinamentos e as narrativas, né? E os grandes épicos. Este último contém um dos mais famosos e populares escritos religiosos. Aqui está o livro sagrado do hinduísmo. Página 59, os ritos de passagem. Há muitas cerimônias antes do nascimento e nos primeiros meses de vida. Entre elas, a recitação de escritas sagradas para o bebê no útero. No caso, quando o bebê está dentro da barriga, ainda há as citações das escrituras sagradas, né? Eles creem que as crianças dentro do útero da mãe, elas ouvem. O primeiro corte de cabelo, certo, ocorre de acordo com a leitura do horóscopo. Na morte, o corpo é cremado. Veja que é diferente. O islamismo não pode cremar. Já no hinduísmo, a cremação é aceita. As cinzas são lançadas em um dos rios sagrados, tem que ser um rio sagrado. O Ganges é o rio mais sagrado de todos, acredita o povo do hinduísmo. As celebrações são muitas festividades, entre as principais, né, a honra de Shiva, a festa da colheita, a festa das luzes e relembrando o triunfal retorno de Rana e Sita do exílio, como narra um épico. Aí vocês veem o salão de casamento hindu com decorações de entrada. Então, eu separei para vocês aqui, ó, o casamento hindu. E vou ler um pouquinho como é o rito do casamento hindu. Vejam que, ó, eles estão cobertos por flores. É muita decoração no casamento.
desde a entrada até o final da igreja, e os noivos também. Então, o casamento hindu é uma cerimônia longa e bastante elaborada. Então, um sacerdote invoca as bênçãos de Deus para o casal e a memória dos antepassados para que aprovem essa união. A noiva oferece iogurte e mel ao futuro marido em sinal de pureza e doçura. E os dois presenteiam-se com um colar, certo? Aqui está os colares, que são feitos de flores. Na página 60 e 61, vocês também irão realizar as atividades baseadas no texto sobre o hinduísmo. E vamos para o budismo, que é a natureza divina e que eu separei para vocês, certo? Aqui, uma imagem que é a natureza do Buda. Tá aqui, ó. Vocês... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vocês observem que há vários fiéis ao redor do Buda, que é o símbolo sagrado do budismo. Alguns budistas reconhecem a existência de entes sobrenaturais ou divinos, mas os budistas não acreditam no Deus Criador onipotente. Todos os budistas reconhecem uma verdade transcendente e alguns concebem isso em termos de uma natureza de Buda que tudo permeia, certo? O Criador. Para os budistas, a criação é cíclica, sem começo e sem fim. Ela é a parte da roda do sofrimento a que estamos ligados pelo renascimento. A criação é vista apenas como mais uma parte dessa roda. Então, eles não acreditam que foi nosso Deus, né? Que foi o nosso Criador. A existência. Na morte, toda a vida continua de alguma outra forma, humana, divina ou animal, dependendo dos resultados do comportamento na vida anterior. A meta do budismo é extinguir a chama do desejo e do apego ao eu, de modo que não ocorra o renascimento e se alcance a nirvana. Vamos ver o livro sagrado do budismo. Os discursos do Buda, as regras do monasticismo e outros conhecimentos são conhecidos pelo livro sagrado Três Cestas. Dessas escrituras subsistem 3 versões. Uma Theravada, que é o idioma Pali, e 2 versões maianas em chinês e tibetano, que abrangem livros posteriores, cuja autoridade ou budistas meridionais não conhecem. Então, temos aí, ó, a imagem do livro de oração do papiro, que é o livro sagrado dos budistas. O precursor. O Buda foi um grande príncipe indiano que viveu no século XVI a.C. Ele recebeu o título de Buda, que significa desperto ou iluminado, quando compreendeu a causa do sofrimento e o caminho para pôr fim a ele. Então, por isso que eles são fãs do Buda, né? Eles têm o Buda como uma pessoa sagrada. Os budistas convidam monges a estar presentes a tais conhecimentos e ler as escrituras sagradas. Mas os principais ritos cerimoniais estão ligados a outras tradições culturais ou religiosas. No budismo, os funerais são ocasiões para ensinar sobre o sofrimento e entoar proteção para obter e transferir mérito ao falecido. Então, eles usam esse momento para ensinar aos que estão vivos o sofrimento. As celebrações. As festas budistas acompanham o ciclo lunar e inclui, né, a celebração do Buda e o seu nascimento, a iluminação e a passagem. Né? Eles comemoram o primeiro sermão do Buda, quando ele ensinou os princípios do budismo. O Ano Novo Lunar é o momento para varrer os aspectos negativos do ano anterior. Então,
Aí temos a página 65, que vocês irão responder baseadas no budismo. Se houver alguma dúvida, pesquise na internet mais sobre esses 3 povos, sobre o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Então, como atividade de hoje, ficará as páginas 55 e 56, 60 e 61 e a página 65. E na próxima aula daremos continuidade a esses povos e com as religiões indígenas. Então, espero que vocês tenham compreendido o que eu passei agora. Bons estudos. Lembrem-se, se vocês tiverem mais dúvidas, procurem na internet hinduísmo, budismo e islamismo. Vocês irão encontrar várias histórias interessantes, curiosidades sobre esses povos que têm uma cultura bastante diferente da nossa. Ok? Então, bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus.